Bom dia! Começa agora o programa Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região, mais perto de você. Hoje vamos falar sobre redes para produção e inovação. Quer saber mais sobre esse assunto? Acompanhe agora o programa Questões. Seria difícil, mas não acho impossível não. Não tem como, né, nos dias atuais, viver sem celular. Seria muito difícil. Agora, nesses tempos assim, ajuda muito, né? Trabalhos. É porque você faz tudo no celular, no computador. Estamos conectados de alguma forma. Telefones celulares, tablets, computadores, smartphones, enfim. Essas tecnologias estão tão presentes em nosso dia a dia que já não percebemos mais como poderíamos viver sem utilizá-las. Acordo tuitando, vem pra aula. Durante a aula, dependendo, fico online, chego em casa, almoço mexendo no celular. Eu uso internet umas 2 horas por dia. Nos mundos modernos, onde a velocidade é muito alta, tem que ter acesso à informação, e essa é uma forma de acesso à informação. Na nossa concepção, na nossa ideia, tudo gira em torno disso aí. Nós estamos hoje linkados em vários aspectos, numa grande rede, numa grande teia, vamos assim dizer, e hoje a nossa comunicação, o desenvolvimento, tudo isso na nossa concepção passa por uma grande rede, principalmente informações, né? Hoje, tudo que fazemos, tudo que conhecemos está ligado direto e indiretamente a essa grande rede. Olha, rede é quando a gente tem 2 ou mais equipamentos que conversam entre si, né? que compartilham recursos, seja esse qual for o recurso, né? Impressão, internet, dados, informações, etc. Né? E sociedade de rede, aí é quando pessoas, 2 ou mais pessoas, começam a compartilhar informação. Aí a gente já tem uma sociedade. Mesmo com 2 pessoas já podemos dizer que é uma sociedade de rede. São várias as áreas impactadas por estarmos numa sociedade em rede. Falando economicamente, o conhecimento e a inovação se tornam elementos fundamentais para o desenvolvimento, o que antes era atribuído apenas ao aumento da produtividade das indústrias. Nessa nova economia, as organizações que trabalham com a troca de conhecimento e de informações adquirem maior destaque. Eu vejo que o grande paradigma, tá, a ser quebrado, né, é cultural. É preciso que as pessoas entendam a importância e a relevância da tecnologia dentro das organizações, de forma a tornar nossas empresas mais competitivas e preparadas para o mercado. É preciso que isso aconteça culturalmente primeiro, é preciso que o mercado veja isso como um ganho. Esse é o primeiro paradigma a ser quebrado. A partir daí, aí sim você vai transformar a informação em dado e depois em conhecimento que possa te facilitar a tomar as decisões. Aqueles empresários, aqueles confeccionistas que insistem em ficar naquele modo arcaico, né, naquele modo bem artesanal, com certeza eles não terão condições de competir. Bom, e para iniciarmos a nossa discussão de hoje, estamos aqui em nosso estúdio com a presença de André Rabelo, professor do curso de Engenharia de Computação, e Gilson Raslan, professor do mestrado em Desenvolvimento Regional da FUNED-UENG. Vivemos em uma sociedade rede. O que é isso? Falar de sociedade em rede me parece um pleonasmo. Toda sociedade, existe sociedade porque existe rede. O que eu quero dizer com isso? Que a ideia de rede, que é a ideia do intrincamento, das coisas se cruzando, de realizações em nó, só é possível porque existe uma divisão social do trabalho. Ou seja, porque existiu em algum momento uma distribuição espacial de funções para determinada forma de produção. Isso forçosamente cria uma rede de produção. Ou seja, para que haja essa rede é preciso que haja a sociedade. Para que haja a sociedade é preciso que haja rede. No entanto, é um conceito novo, sociedade em rede, mas é em razão das novas tecnologias de comunicação e informação que permitem que essa ideia de rede, que os formatos de rede sejam mais bem compreensíveis.
né, sejam mais bem visualizados. As tecnologias de comunicação fazem com que a sociedade efetivamente se entrelace em rede, né? Aquilo que já existia, que eram essas redes, essas tramas sociais, se evidencia com as novas tecnologias de comunicação e informação. Como que a gente pode entender isso? Assim, de certa forma, hoje, com as novas tecnologias, o André, acaba que assim, a rede vai estar em todo lugar. Se a gente for olhar assim, de certa forma, pode chegar a um extremo de compreender quase tudo como rede. Como que é isso? Bom, Max, levando assim para um viés mais tecnológico, né, de acordo com pesquisa realizada pelo próprio Ibope em setembro, a gente tem hoje um número de 80 milhões mais de 80 milhões de internautas só no Brasil. Desses 80 milhões, 90% busca rede social, busca estar trabalhando em redes sociais, busca estar em rede. Isso é um grande marco, né? Imagino que, tecnologicamente falando, acho que este é o caminho que nós devemos seguir aí por um grande tempo, por um grande período. É possível a gente pensar no impacto, né, dessa rede, da consolidação, da conformação dessas redes, né, nessa dimensão local? Eu vejo que, assim, que de certa forma, apesar dessa aceleração, dessa crescente, talvez ainda haja muito em que esse diálogo, né, essa inserção na rede, ainda haja muito a ser explorado, né, talvez vários empreendimentos ainda a se organizarem para aproveitar mais esse potencial aí. Como que você percebe isso? Hoje a gente trabalha muito com métricas na internet, nas redes sociais, em qualquer tipo de situação, tudo pode ser medido. Como o índice de informação é muito alto, a gente acaba tendo que escolher o que a gente vai medir, o que a gente vai trabalhar, como vai trabalhar com algum tipo de informação. Se você precisa trabalhar em rede social, se você precisa trabalhar em uma mídia social diferente, isso tudo tem que ser analisado quando você vai trabalhar com o seu produto na sua rede, em rede. O que a gente tenta fazer é sempre trabalhar com essas métricas, tentando o quê? Entender o que o seu consumidor precisa, entender o que exatamente o seu consumidor vai atacar, vai precisar, e atacar exatamente esses pontos, evitando publicidades falhas. Obrigado. Por uma Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre redes para produção e inovação. Preciso da sua ajuda hoje. Vamos limpar o nosso lote com fogo. Mas isso é perigoso. Ele pode causar muitos prejuízos. Papai sabe o que está fazendo. O incêndio está destruindo a mata ciliar do nosso rio. Para evitar isso, não coloque fogo em lote. Não jogue cigarros na beira da estrada. Você pode evitar um incêndio. De volta com o programa Questões, hoje discutindo redes para produção e inovação. Conhecemos bem, né, a nomenclatura Arranjos Produtivos Locais, os APLs. Eles são geralmente modelos, né, entre organizações, empresas, para expansão ou organização de determinado setor. Se a gente for pensar, né, nas redes, que eu acho que até vai um pouco mais além, né, do que seria a ideia de arranjo, elas podem ser alternativas interessantes para isso, pensar no desenvolvimento de setores específicos ou de áreas em específico, né? Não só para o aprimoramento aí de potencial de compra, né? Poder de vazão de produtos, mas para outros tipos de entrelaçamento entre setores, né? E organizações do mesmo setor, de setores distintos, né? Visando esse desenvolvimento regional. As APLs, elas são uma alternativa historicamente datadas, né, foi um determinado momento histórico que surgiu essa alternativa das APLs muito em razão das desigualdades de desenvolvimento entre as regiões, né? O que se diagnosticou e foi colocado como solução pelas APLs, pela organização das cadeias produtivas, dos arranjos produtivos locais, foi que
uma determinada região, e olha que nós temos ainda, em Minas Gerais, desigualdades regionais muito agudas, e dentro da nossa própria região a gente tem isso, né? Muito grande e desigual, né? Mas determinadas vocações produtivas precisavam ser organizadas propriamente. O mais importante do arranjo produtivo local é justamente a rede de produção, a cadeia de produção que se forja em torno daquela cadeia produtiva, daquele arranjo produtivo local, né? A partir dessa cadeia produtiva é preciso que a gente, entre na cadeia produtiva internacional global. Esse é o desafio. Como é que a gente faz isso? Com a inovação. O que falta ao Brasil, de maneira aguda, né? Eu estou falando de desigualdade regional, vamos para o norte de Minas. Lá não tem, embora haja o que se produza, o que é produzido, não há arranjo produtivo local. Mas a grande carência no Brasil é cultura de inovação. Em casa ou no trabalho, as relações em rede também se concretizam nas organizações e empresas, como é o caso dos arranjos produtivos. Hoje, as informações são bem mais ágeis. Em cima dessas informações, nós podemos trabalhar e podemos levar esse desenvolvimento mais rápido. Vou te dar um exemplo. Nossa realidade aqui em Divinópolis, né, os fabricantes, os confeccionistas, eles tinham, né, que buscar essas informações, as tendências, né, e isso era um processo mais demorado. Hoje não. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos desenvolvendo uma área ligada a um condomínio de confeccionistas, de fábricas, mas nesse condomínio nós tivemos ontem uma informação e uma reunião que alguns, inclusive o governo, quer colocar neste condomínio um centro tecnológico para informações, para que essas informações sejam repassadas a esses confeccionistas de uma maneira mais ágil. Eles vão desenvolver dentro desse condomínio uma rede, e essa rede vai passar informações, tendências, todas as informações ligadas ao setor. Vejo como forte as redes de supermercado em Divinópolis, vejo também as redes de drogaria, algumas até a nível estadual. Vejo o polo calçadista de Nova Serrana também como um polo bastante importante, e a questão do vestuário e a confecção em Divinópolis. Acho que você, na hora de comprar para os seus fornecedores, você consegue minimizar os custos. Nós temos trabalhado em Divinópolis a objetividade dos projetos. E falando em rede, falando em tecnologia, falando em inovação, a Federação das Indústrias tem no seu escopo inicial de estar alimentando empresários e a sociedade empresarial, no sentido de que só através da inovação e através da tecnologia nós podemos chegar a um crescimento sustentável. É um trabalho árduo, é um trabalho com um custo extremamente alto, mas extremamente necessário para o desenvolvimento. Esse trabalho estamos fazendo junto às escolas, às instituições de ensino, e proporcionando ao empresário essa aproximação, para que nós possamos ter realmente um final grandioso para a indústria local. Se a gente for pensar no aspecto da informática, né, das tecnologias, da informação, até que, de certa forma, temos um contingente razoável de inovação. Mas muitas vezes, se a gente for pensar na aplicação dessas tecnologias para dar soluções a determinados problemas das organizações ou outros problemas cotidianos que elas poderiam estar ajudando hoje, muitas vezes elas são pouco utilizadas, não são tão aplicadas. Como você percebe isso assim? Avanços de inovação em determinadas áreas, e muitas vezes são áreas cuja demanda é global, né? E às vezes o local pode ser que ele fique em defasagem disso. Assim. As soluções dessas tecnologias, por mais que você tenha um computador do seu lado, às vezes ele poderia estar te ajudando em outras áreas que ele ainda não consegue atingir. Max, é a grande influência do social em cima desses arranjos, né, Raslan? A gente vê muita influência do social em cima disso. E em um mercado como o nosso,
naturalmente, né, a gente tem um centro tecnológico um pouco desfavorecido com os grandes centros. Com a disseminação das redes, internet e outras coisas que ajudam no desenvolvimento da tecnologia, a gente consegue sim chegar junto, né, se é o termo exato, né, com os grandes centros. A gente consegue tentar alcançá-los, principalmente no que diz respeito à inovação, porque a gente pode pegar um centro, o Vale, por exemplo, né, que é um grande setor inovador tecnológico, que é nos Estados Unidos. A gente pode sim alcançá-los se a gente conseguir colocar os nossos processos, colocar os nossos desenvolvimentos em rede. Os arranjos produtivos locais, eles foram importantes em um determinado momento histórico, mas não saímos daí. O que falta é justamente essa cultura de inovação, e essa cultura de inovação ela é produzida por um triângulo. Universidade, que precisa de legislação específica para a inovação e incentiva a inovação, e empresários, que estejam dispostos a pensar estrategicamente. Né? Não adianta o empresário pensar no dia a dia. Isso não vai gerar nenhuma inovação para ele. É preciso que ele pense que é preciso que ele corra riscos. Isso é pensamento estratégico. Mas, de qualquer forma, neste triângulo, o poder público, o Estado, precisa ser fundamental o seu papel na organização, na promoção de um ambiente de inovação. Obrigado. O programa Questões vai para mais uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre redes para produção e inovação. Tenho uma doença rara que ataca a minha visão. Meu remédio é muito caro, meus pais não podem comprar. Às vezes, tenho que ser internado rápido. E sabe quem me ajuda? O coração de criança, que cuida de mim e das crianças com todo amor e carinho. Maria Eduarda. Coração de criança, um gesto de amor vale a vida. Voltamos com o programa Questões. Hoje estamos falando sobre redes para produção e inovação. Bom, como podemos pensar, né, em estimular, né, o aprimoramento dessas redes para que elas possam trazer um melhor desenvolvimento, né, e também gerar maior inovação tecnológica e também inovação social? O que eu acho que falta muito é realmente a mobilização entre essas redes, principalmente na nossa gama de mídias sociais, redes sociais, né? Existem uma pequena diferença entre mídias sociais e as próprias redes sociais, né? A mídia social, você engloba tudo que exista um social com tecnológico. Enquanto a rede social, por exemplo, faz parte da mídia social. Então, na mídia social, a gente encontra compartilhamento de vídeos, a gente encontra compartilhamento de imagens, a gente encontra blogs, sites na internet, enquanto nas redes sociais, que são uma pequena parte da mídia social, a gente tem esses sites de relacionamento, onde vai acontecer o social entre pessoas. Então, todo esse aglomerado de informações formam as mídias sociais. Então, a gente tem toda essa gama de informações para tratar. Então, talvez, essa união de usuários faz com que, voltadas à inovação tecnológica, pode levantar esse tipo de prática no nosso país. Inovar não é fácil. A inovação tecnológica é uma das bases para o desenvolvimento de nossas cidades e região, capaz de promover, consequentemente, melhoria das condições de vida e de trabalho da população. Mas existem vários fatores para que, de fato, essa inovação aconteça a partir do local onde vivemos. Um deles é o custo. Na verdade, toda e qualquer evolução nessa busca constante da inovação e da tecnologia tem um custo alto. A indústria, infelizmente, por não termos ainda uma política industrial
transparente, uma carga tributária que onera tanto as empresas na área da indústria como na prestação de serviço, enfim. São políticas que a gente tem trabalhado, principalmente junto ao governo federal, para que haja a inserção de novas empresas. É um trabalho ainda bastante lento, mas com certeza absoluta trará uma nova postura empresarial perante o mercado. Depois do desafio cultural, que ele não é assim tão simples, né? Eu acho que a gente enfrenta 2 outros desafios. O primeiro é a questão de mão de obra e conhecimento. Tá? Nós temos muitas pessoas que fazem, mas poucas que fazem com conhecimento devido. Esse é um desafio. Tá? Eu acho que principalmente a busca pelo conhecimento adequado. Porque hoje, através da internet, por exemplo, você conhece sobre tudo, tá? Mas nada vai te dar a base que uma escola, por exemplo, te dá, tá? Não se substitui. Então, o primeiro grande desafio, eu acho que passa por aí, em relação à mão de obra. E o segundo desafio é mais focado em infraestrutura mesmo, qualidade de internet, fornecedores. Nós temos dificuldades para trazer equipamentos de fora do estado ou de fora do país, os impostos ainda são altos. Eu acredito que esse seja o terceiro desafio que a gente tem a enfrentar. É caro? Ainda. Falta formação? Talvez sim, mas como toda questão cultural, com o tempo muda. E o que hoje é novidade, amanhã já está saturado. É preciso não perder tempo, se informar, formar e se capacitar para não ficar para trás. Antes, o mundo via seu desenvolvimento por meio das malhas ferroviárias. Hoje, no mundo contemporâneo, esse crescimento acontece como num piscar de olhos, em ondas eletromagnéticas. É preciso estar sempre conectado. Se, de certa forma, esse local, o regional, ele consegue dialogar com esse processo, né, de inovação global, ele pode fazer com que nos processos que lhe são interessantes de inovação, também proporcione melhor qualidade de vida, né, um desenvolvimento, além de tecnológico, social, né? Porque uma nova sociedade está surgindo a partir daí, tá? E surgiu um novo desenho de sociedade, surge uma nova configuração social, surgiu a partir das mídias sociais. Os modos de produção e as inovações que vão proporcionar melhoras nesse modo, nesse jeito de produzir das organizações, esses mecanismos de produção precisam respeitar forçosamente esse novo desenho social. Ou seja, não dá para simplesmente ignorar o consumidor como consumidor, porque ele é, inclusive, produtor. Essa que é a diferença. A sociedade de massas, ela está sendo deixada para trás. Ou as organizações vislumbram isto, ou elas vão deixar de existir. É simples assim. Obrigado. Quero agradecer a presença dos nossos convidados e agradecer também a você que nos acompanhou em mais uma discussão, onde conversamos um pouco mais sobre as redes para produção e inovação. Se você quer saber mais informações sobre esse assunto, enviar dicas, dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui na TV Alterosa.